Mateus capítulo 2, e o tema hoje da nossa mensagem é que o Jesus, o Rei, o Messias nascido, é procurado e adorado pelos magos. E estamos lá no capítulo 2 de Mateus, e versículos 1 até 12. Diz: tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Muito bem, pessoas sábias procuram Jesus. E podemos dizer que hoje, século XXI, pessoas sábias ainda procuram Jesus. Este relato de Mateus 2, dos magos, a seguir ao Natal, é muito apropriado. E sabem porquê? Porque depois da intensidade das celebrações do Natal, passam uns poucos de dias e provavelmente o mundo já esqueceu o Natal. E já não pensa mais nisso, já se prepara para outra celebração mais à frente. Mas o crente em Jesus Cristo está sempre com Jesus como sendo o centro da sua vida. Por isso é importante e apropriado esta meditação sobre os magos a seguir à celebração da encarnação de Jesus. E baseados aqui em Mateus 2, este relato destes sábios, destes magos, e aqui chama a atenção que não são reis, fala-se dos reis magos, a palavra de Deus fala apenas de magos, que eram sábios, que na altura da encarnação, na altura do nascimento de Cristo, procuraram Jesus para o adorar. E vamos hoje poder ver aqui opiniões várias sobre Jesus. As opiniões sobre a pessoa de Jesus, quem é Jesus, o que é que ele fez, o que é que ele veio fazer. Essas opiniões a respeito da pessoa de Jesus têm sido muitas e variadas desde os tempos bíblicos até hoje. E, na verdade, até o próprio Senhor Jesus colocou essa pergunta aos seus discípulos em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, e essa pergunta continuará a ser a mais importante pergunta do mundo e em todas as gerações. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus? E neste texto de hoje nós vamos ter a oportunidade de ver diversas opiniões sobre Jesus. E este texto, que é um texto bem simples e curto, vai nos apresentar a pessoa de Jesus. E nós vamos ver, ou melhor, vamos continuar a ver, que Mateus, no seu evangelho, que se destina sobretudo aos judeus, onde ele quer provar e mostrar que Jesus é o Messias prometido e que está a cumprir todas as profecias, a cada passo na vida de Jesus, Mateus diz, é para que se cumprisse a palavra do profeta tal e o profeta tal. Portanto, aqui vamos ver como o texto agora vai falar de Jesus como não apenas o Cristo, o Messias, mas também o Rei dos Judeus. E nós vamos ver aqui, neste relato, cinco verdades maravilhosas que podem fortalecer, podem estimular, aquecer os nossos corações, cinco verdades que podem abençoar as nossas vidas ao refletirmos nesta realidade de que pessoas sábias procuraram Jesus e pessoas sábias hoje ainda procuram e devem procurar Jesus. A primeira verdade está aqui nos versículos 1 e 2 que nós já lemos. Aqueles que são sábios honram a Jesus como Rei. Aqueles que são sábios honram a Jesus como Rei. Nós podemos ver aqui
que o centro dos acontecimentos é Jesus, ele é o centro. As ofertas que vão ser entregues e foram trazidas são para Jesus. O nome dele é aqui bem claro, que é Jesus. Vejam o versículo 1. Tendo nascido Jesus, e o mesmo nome é atribuído por Mateus nos versículos, capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus. Versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Versículo 21, dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus. E capítulo 2, versículo 1, Jesus. Este é aqui, para já, o título que é dado ao Senhor Jesus de início. Mas aqui no capítulo 2 há um novo título que aparece e que é acrescentado ao seu nome, e é Rei dos Judeus. Versículo 2. Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? E reparem que este título é tão importante que não apenas aparece no início, na altura do nascimento, da encarnação, e até no dia da própria morte aparece este título de Jesus. Pilatos, lá em João 19, Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então Jesus é Rei. Jesus é Rei. E na verdade esta é a pessoa que os magos procuraram desde o Oriente. Vieram à procura deste rei desde o Oriente. E diz aqui que eles chegaram a Jerusalém, versículo 1, vieram do Oriente a Jerusalém, e diz que Jesus, sabemos que Jesus tinha nascido bem perto, em Belém da Judeia. Belém da Judeia. Não vamos ter aqui tempo para falar sobre Belém, mas é uma cidade histórica, com muita história já naquele tempo. Mas vamos aqui ver o que é que os magos estão verdadeiramente a procurar. Quem eram estes magos? Nós sabemos que eles eram sábios, eram estudiosos e astrónomos, tinham credenciais científicas no seu tempo. Diz que eles vieram do Oriente, e pensa-se que poderá ter sido da Pérsia, da Babilónia, e que isso terá algum relacionamento com o tempo do profeta Daniel, quando Israel foi levado em cativeiro por Nabucodonosor no ano 580 a.C. E de facto, uma das mais antigas profecias sobre a vinda de Jesus foi escrita por Moisés em Números 24:17, e diz: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Portanto, é possível que estes magos, que vieram do Oriente, terão vindo da região da Babilónia, que eles tiveram contato com os judeus. Não nos podemos esquecer que Nabucodonosor levou milhares de judeus em cativeiro para a Babilónia, onde estiveram 70 anos, e ali se encontrou também o profeta Daniel, e o povo de Deus ali continuou a meditar nas Escrituras, na palavra de Deus. O profeta Daniel é um grande exemplo disso, e portanto de certeza que não apenas os judeus o sabiam, mas também transmitiram a outros a palavra de Deus, as profecias sobre um Messias, sobre um rei, um Salvador que viria no tempo que Deus tinha determinado. E vemos então aqui que uma estrela apareceu nos céus. Os magos creram que ela os levaria ao rei dos judeus. E viram, eles que eram estudiosos, viram essa estrela e decidiram que tinham de procurar este rei, tinham de o ver, tinham de o honrar, tinham de o adorar. E é interessante vermos
estamos aqui no tempo do Império Romano, que estes magos, vejam, eles não viajaram à procura do imperador romano, César. Tampouco viajaram interessados no rei Herodes, que era a autoridade designada pelos judeus para aquela região da terra de Israel. Não. Os magos procuravam um rei maior, maior do que qualquer rei da terra. Eles queriam ver o rei dos reis, eles queriam ver Jesus. E por isso viajaram, guiados por essa estrela que Deus preparou para os conduzir até ao lugar onde estava Jesus Cristo. Por isso, aqueles que são sábios honram a Jesus como Rei e fazem de Jesus o centro da sua busca. Quem dera que hoje também o mundo procurasse e se deslocasse à procura de Jesus, o Rei. Em segundo lugar, versículos 3 até 6, aqueles que são sábios apreciam Jesus como seu pastor e Messias. Lemos assim: E o rei Herodes, ouvindo isto, ou seja, ouvindo esta pergunta, que é a pergunta central deste capítulo 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqueles que são sábios apreciam Jesus como o seu pastor e vejam Messias. Estes sábios magos viajaram com uma alegre expectativa de encontrar o rei. Mas Herodes ficou bastante perturbado, não apenas ele, mas toda a Jerusalém. A reação dele e de toda a Jerusalém perante a notícia foi tudo menos de alegria, nenhuma alegria. Herodes vai chamar os entendidos nas escrituras judaicas, na palavra de Deus, e para saber o quê? Vejam que Herodes associa aqui este rei dos judeus a quem? Ele não pergunta onde é que vai nascer o rei dos judeus, ele quer saber, porque isso era o que estava no coração do povo de Israel. Vejam, versículo 4, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o Messias, porque Israel tinha a esperança da chegada do Messias, que seria um Messias rei guerreiro, que iria como reis triunfantes da sua história, iria à frente e iria combater os inimigos de Israel, e a nação ficaria novamente independente e a dominar a região. Essa era a expectativa do povo de Israel. E por isso aqui Herodes, ao ouvir falar do rei, ele associa com o Cristo, o Messias prometido. E a resposta é logo dada ali. Ele chama os principais sacerdotes, versículo 4, os escribas do povo, os entendidos, as autoridades judaicas, e a resposta à pergunta de Herodes é logo dada por eles, sem qualquer hesitação, que o Messias, o Cristo, iria nascer em Belém, e até tinham a passagem certa do profeta Miqueias, que viveu 600 anos antes, em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Eles todos sabiam muito bem, conheciam bem as Escrituras, mas conheciam melhor a palavra de Deus do que a praticavam. Então vejam aqui a resposta deles, versículo 5. Eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Portanto, onde é que iria nascer o Messias? Resposta: em Belém da Judeia. Agora, as pessoas achavam grande coisa desta pequena cidade? Não. Mas Deus sim.
porque foi lá que ele determinou que iria nascer o Messias. Quem viria dali? Vejam, eles atribuem aqui no versículo 6, de ti sairá o guia. Foi aquilo que profetizou o profeta Miqueias, no capítulo 5 do seu livro e no versículo 2. E ele diz, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mas se nós formos ver, isto aqui é apenas uma parte da citação do profeta. Se nós formos ver mesmo o profeta Miqueias capítulo 5, ele diz assim, veja, ele diz mais do que isto, diz, de ti me sairá o que governará em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, esse Cristo é eterno. Ele não apenas nasceu ali, naquele dia, naquela ocasião. Ele é eterno, o eterno fez-se carne. E depois, o que é que faria esse Messias, esse Cristo, esse Rei? A resposta está ali, ele há de apacentar, ele governará o meu povo Israel. E continuando, se formos ver o versículo 4 do capítulo 5 de Miqueias, diz, será engrandecido até aos fins da terra. Portanto, a profecia de Miqueias é espetacular, é muito abrangente, e por isto neste evangelho aqui de Mateus, que é um evangelho que se destina sobretudo aos judeus, a revelação que aqui Mateus está a trazer é realmente importantíssima. Porque Jesus não vai ser apenas o rei dos judeus. Estão a ver? Não apenas o rei dos judeus, não apenas o rei de Israel, mas é o rei do mundo inteiro. Nasceu aquele que vai ser o rei do mundo inteiro. Ele vai ser o pastor de Israel, mas também o pastor para todas as nações. O Senhor Jesus é o guia, é aquele que dirige o mundo inteiro. E o versículo 4 de Miqueias 5, vejam o que é que diz mais. Diz assim, e ele, os versículos 4 e 5, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz. Se nós formos ver, por exemplo, o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 7, versículo 7, diz, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então, irmãos, este foi o Cristo que nasceu. Este foi o Messias que nasceu. O Rei que aqueles magos procuravam numa viagem tão longa desde o Oriente. É por isso que nós apreciamos esta verdade. Que Jesus não é apenas o Rei, mas é também o nosso pastor, o guia das nossas almas. Portanto, em segundo lugar, vimos aqueles que são sábios apreciam Jesus como seu pastor e como seu guia, o Messias. Em terceiro lugar, terceira verdade que nós vemos aqui neste texto, versículos 7 até 10, aqueles que são sábios alegram-se muitíssimo com a sua vinda. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desaparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Então o versículo 7 revela-nos aqui os motivos mais negros e impuros do rei Herodes. Vejam que o texto diz aí que ele chamou secretamente os magos. Secretamente. E quando é secretamente,
Geralmente os motivos não são os melhores. E os motivos de Herodes, como sabemos, não eram puros, as intenções dele eram mesmo muito más. Como sabemos, ele veio depois a matar todos os meninos de 2 anos para baixo em busca de Jesus para matar o menino. Ele queria saber exatamente deles, dos magos, acerca do tempo em que a estrela desaparecera. Irmãos, esta estrela de que o texto nos fala é muito interessante. E muito se tem dito como é que apareceu esta estrela, isto era uma estrela assim, afinal era um acontecimento assado. Nós, como crentes na palavra do Senhor, não temos a pretensão de arranjar uma explicação científica ou lógica para tudo, para alguns mistérios da palavra de Deus. O que nós fazemos como crentes somos crentes. Confiamos nas Escrituras, confiamos que para Deus nada é impossível. Nós cremos e confiamos que houve um fenómeno sobrenatural que Deus criou para cumprir as suas promessas, para cumprir as profecias bíblicas de séculos. Deus providenciou uma estrela que alertou, que chamou a atenção dos magos e que os guiou do Oriente até ao lugar exato onde estava o Senhor Jesus Cristo nascido. Não precisamos de mais explicações. E o versículo 8 prossegue com as palavras do rei Herodes, com essa intenção maligna e hipócrita, dizendo que eu também quero ir adorá-lo. Também quero ir adorá-lo. E algumas observações bíblicas a ver aqui. Reparem na palavra menino, que se repete nos versículos 9 e 11. E Mateus quer aqui recordar-nos a profecia de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O versículo 9 e 10 mostram que os magos partem de Jerusalém para Belém, que é perto, e voltam a ver a estrela que ia adiante deles. Vejam, uma estrela que ia adiante deles e uma estrela que depois parou. É um fenómeno espetacular. Uma estrela que ia à frente e parou no sítio, sob o lugar onde estava o menino. O que é que isto mostra? O grande poder de Deus mostra que é a mão de Deus que está a dirigir todos os acontecimentos. Deus está a agir de uma maneira sobrenatural com aquela estrela. Ela aparece, ela desaparece, ela desloca-se e ela para. Mas temos aqui uma pergunta, que é uma pergunta para nós hoje. O que é que fizeram os principais dos sacerdotes e os escribas do povo? Quando eles foram alertados, foram inquiridos, o que é que eles fizeram? Não fizeram absolutamente nada. Absolutamente nada. Reparem, eles sabiam onde nasceria o Cristo, o Messias prometido. Eles sabiam agora que uma estrela tinha surgido nos céus, conforme profetizado por Moisés, indicando que o Messias tinha chegado, tinha nascido. Em terceiro lugar, disseram a Herodes o lugar, Belém. E, com tudo isto, o que é que eles fizeram? Voltaram à sua vida normal. Ou seja, os entendidos das Escrituras sabiam tudo e nem sequer se interessaram em procurar. Isso mostra como a pessoa pode saber muita palavra de Deus, mas lá no fundo não mexe nada na sua vida. Não mexeu nada na vida destes líderes principais dos sacerdotes e os escribas do povo. Portanto, a chegada do rei não teve nenhum impacto nas suas vidas, foi indiferente, não era tema para eles, não teve nenhuma consequência nas suas vidas. Mas é tão diferente a história dos magos. A estrela tinha desaparecido, voltou a aparecer, e vejam o versículo 10. Vejam a diferença, comparando com a atitude dos escribas e principais sacerdotes. Essa estrela que apareceu e desapareceu e depois apareceu novamente,
E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. É fantástico, irmãos. Esta é a atitude, a reação dos magos. Quando eles souberam que estavam no caminho certo, estavam quase a chegar ao seu destino. Estas são as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quis que isto ficasse aqui registado. Esta alegria tripla, diz, regozijaram-se. Em segundo lugar, diz que se regozijaram muito. E diz, em terceiro lugar, regozijaram-se muito com grande alegria. É uma mega alegria, podemos nós dizer. E também hoje as pessoas sábias, verdadeiramente sábias, têm de se alegrar muito por encontrarem Jesus. Têm de se alegrar muito com Jesus. Em quarto lugar, a quarta lição que temos aqui, versículo 11. Aqueles que são sábios adoram a Jesus como Senhor e como Deus. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Vemos agora aqui que Jesus já está numa casa, não está numa manjedoura. Quando ele nasceu foi colocado numa manjedoura, aqui já está numa casa. Quando ele foi visitado pelos pastores, avisados pelo anjo, em Lucas capítulo 2. O que é que fazem então os magos agora, quando eles vejam, eles finalmente estão na presença daquela pessoa que eles procuraram desde o Oriente? O que é que eles fazem na presença de Jesus? Vejam aí, diz que é menino. Menino. Ainda era um bebê, uma criancinha ainda. O que é que eles fazem quando estão perante esse menino? Fazem a única coisa que é devida e certa perante Jesus. Prostraram-se e o adoraram. Eles estão perante aquele que Mateus 1,23 apresenta como Emmanuel. Diz Manuel, que traduzido é Deus conosco. Deus está ali. Jesus é Deus conosco, é Deus em carne, está ali à frente deles. E querem atitude, querem ação, eles agem e respondem da maneira certa, apropriada, quando nós estamos perante Deus, perante aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Vejam aqui estas preciosas lições. Isto é importante nós guardarmos em nosso coração. Os magos, não diz a palavra de Deus, os magos não adoraram a mãe de Jesus. Eles nem sequer foram em busca da mãe de Jesus, só iam à procura do rei Jesus. Diz que eles apenas adoraram o menino Jesus. O texto não diz que eles ficaram de pé. O texto não diz que eles aplaudiram Jesus. O texto não diz que eles ficaram muito tocados. Ficaram muito emocionados, tocados. Aquilo que o texto aqui diz e nos ensina é que quando nós estamos na presença de Jesus, nós vamos pôr as nossas mãos, os nossos joelhos, as nossas faces no chão em adoração. Foi isso que o apóstolo João fez em Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Diz lá que quando ele viu Jesus, ele diz, caía aos seus pés como morto. Estamos perante a divindade e aqueles que são sábios adoram a Jesus, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei. E a quinta e última lição, aqueles que são sábios dão a Jesus as melhores ofertas. Não podemos dar a Jesus uma coisa banal. Não podemos dar a Jesus, que é Deus, que é o Senhor, uma coisa sem valor, sem propósito. Diz o versículo 11, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Isto não quer dizer que Deus precisa de ouro, de incenso ou de mirra. Ele é o dono do universo. Quer dizer que eles
quando empreenderam a sua viagem, que sabiam que iam encontrar um rei, eles providenciaram tudo para dar e adorarem ao Senhor como um verdadeiro rei, como Deus. Estes são autênticos atos de adoração que vêm de corações sinceros. Vêm de corações que amam a Deus. É o que fazem estes magos. Eles dão sacrificialmente o melhor que têm. Colocam as suas ofertas aos pés de Jesus. Reconhecem-no alegremente como Rei, como Senhor e como Deus. E cumpre-se aqui o Salmo 72, versículos 10 e 11. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. São 3 ofertas. A tradição erradamente pressupõe que eram 3 reis magos. O texto não diz isso, eram magos. Eram mais que um, podiam ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Eram magos, trouxeram 3 ofertas valiosas para Jesus. Não temos aqui sequer o nome, e aqui nós podemos ver como a tradição, com muita facilidade, acrescenta coisas à palavra de Deus. E diz que era o Baltazar, o Belchior e o Gaspar. Diz que um que era de cor negra. É tudo invenções que leva a que as pessoas celebrem coisas sem fundamento nenhum na palavra de Deus. Eram magos, mais que um, seriam pelo menos 2, trouxeram 3 ofertas valiosas a Jesus, mas o propósito central era de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, as ofertas, pode haver algum simbolismo? Pode haver. O ouro é digno de um rei. O incenso é digno de um sacerdote, a mirra aponta para a sua morte e isto aponta para Jesus como aquela pessoa que tinha o ofício de Cristo, do Messias, que veio dar a sua vida para nos salvar. Depois no versículo 12, talvez eles também, os pais usaram estas ofertas, eles tiveram que fugir para o Egito e certamente que estas ofertas ajudaram a família, o ouro, no tempo que estiveram refugiados no Egito. Versículo 12, para concluir, uma vez mais, Deus a dirigir, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E aqui nós podemos pensar, quando se encontra Jesus, seguimos por outro caminho. É verdade. Quando alguém encontra Jesus, o caminho passa a ser outro. Como foi destes magos. Em conclusão, irmãos, podemos ver aqui este episódio da vinda ao mundo do Filho de Deus, Jesus. Sabe o que é que revela? Este episódio revela corações, revela atitudes, mostra o que vai no íntimo de cada pessoa. Uns perturbaram-se num mau sentido. Outros regozijaram-se com grande alegria. E vemos aqui 3 maneiras em que as pessoas podem responder ao Senhor Jesus. A primeira, como o rei Herodes, que confrontado com o Evangelho, perturbou-se, passou a odiar a Jesus, odiar a Deus, odiou o Evangelho. Só tinha dureza no seu coração para dar. E as autoridades que perseguem a igreja e os cristãos até à morte não olham a meios para tal. A segunda lição que podemos ter aqui, na maneira de responder a Jesus, é os religiosos. Principais sacerdotes e escribas. Sabem muito. Estão dentro das igrejas, das sinagogas, como naquele tempo. Conhecem a Bíblia, mas não a praticam. Não vivem a vida da fé, são completamente indiferentes. Não lhes interessa sequer saber verdadeiramente onde é que está Cristo, quem é Cristo. Também se perturbaram com a notícia do rei que tinha chegado.
Isso é uma tragédia. Já tenho falado com muitos, dado testemunho a muitos sobre Jesus, e muitos respondem: olha, eu não tenho grande interesse nisso. Não faz parte do meu interesse. Totalmente desligados. É uma tragédia. Mas será ainda pior quando a indiferença das pessoas é realmente numa atitude ofensiva contra o Evangelho. E a terceira reação é um grupo de estranhos à fé, gentios, ouvem a notícia, sabem, esperam na notícia de que estava para chegar um rei, o Messias de Deus, foram em busca dele, a distância, ainda que fosse longe, não interessou, as ofertas para ele não foram grandes demais e foram adorá-lo, entregando o seu amor e o seu louvor. Façamos de Jesus o nosso Deus, o nosso guia, o nosso Rei, o Messias, o pastor das nossas vidas e das nossas almas, porque ele veio para isso mesmo. E assim como foi verdade naquele tempo, é hoje também. Pessoas sábias ainda procuram Jesus, o Rei. Amém.